No entanto, a escuridão não será tão grande quanto a que afligiu a terra de Zebulon e Naftali no passado. Ele trouxe desprezo à terra das tribos de Zebulon, mas no futuro ele honrará o caminho para o mar, ao longo do Jordão e a Galiléia dos gentios. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que viviam na terra de profunda escuridão, uma luz raiou. Isaías capítulo 9, verso 1 e 2. Estes versículos estão conectados ao capítulo anterior, conforme indicado pela palavra todavia. No final do capítulo anterior, o profeta prediz um tempo de grande tribulação e miséria para o povo de Deus. É dito que eles ficarão com fome, reclamarão, amaldiçoarão seu rei e Deus e olharão para cima. Eles olharão para a terra e verão problemas, escuridão e angústia, e serão levados para a escuridão. No entanto, a escuridão que eles experimentaram não será tão grande quanto a aflição que enfrentaram antes. Nestes versículos, encontramos a menção de uma aflição significativa e o alívio dessa aflição. A aflição tem duas partes, uma parte mais leve e uma mais pesada. A princípio, a terra de Zebulon e Naftali experimentou uma aflição relativamente leve, mas depois eles foram submetidos a uma aflição mais severa pelo caminho do mar. Este evento é registrado em 2 Reis 15:19, onde o rei da Síria veio contra a terra. Manaé, o rei de Israel, deu 1.000 talentos de prata para garantir seu apoio e confirmar seu domínio sobre o reino. Então ele voltou sem ficar na terra. Esta foi a aflição mais leve. No entanto, no verso 29, uma aflição mais pesada é mencionada. Durante o reinado de Peca, o rei de Israel, Tilgat-Pileser, o rei da Síria, veio e tomou várias cidades e territórios, incluindo Ijon, Abel-Bet-Maacá, Mex, Galileade e Galileia, e levou seus habitantes cativos para a Síria. Esta foi a aflição mais severa que causou grande angústia ao povo. E a mistigação segue no segundo versículo. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra da sombra da morte, sobre eles brilhou a luz. Este versículo traz alívio à aflição por meio da promessa de Cristo. Em Mateus 4:12 é interpretado como se referindo a Cristo. Ora, quando Jesus ouviu que João fora lançado na prisão, partiu para a Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade costeira do mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fosse dito pelo profeta Isaías: na terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Portanto, somente Cristo é o alívio para nossas maiores aflições. Agora, a doutrina que discutirei é a seguinte: doutrina. Há algo somente em Jesus Cristo que pode fornecer conforto e alívio suficiente nos piores momentos e condições. Para explorar mais essa doutrina, primeiro, investigaremos a verdade dessa declaração, que ela é realmente assim. Em segundo lugar, examinaremos o que há em Cristo que pode oferecer consolo, conforto e alívio nos momentos e condições mais desafiadores. Em terceiro lugar, consideraremos até que ponto isso se aplica a nós. E agora, para a aplicação. Primeiro, quanto à verdade disso é declarado sobre Cristo que nele habita toda a plenitude da divindade, há o suficiente em Deus para suprir todas as nossas necessidades, assim como há o suficiente no céu para pagar por tudo no final. Há o suficiente em Deus para suprir todas as nossas necessidades presentes. Alguém é muito cobiçoso se o grande Deus do céu não pode ser suficiente. Quando Davi enfrentou a maior angústia de sua vida, com suas esposas e posses tomadas pelo inimigo e seus próprios homens se voltando contra ele, como ele encontrou conforto? Ele o encontrou em Deus. Davi se encorajou no Senhor seu Deus. Há o suficiente em Deus para fornecer conforto em todas as situações, e a plenitude da divindade habita corporalmente em Cristo. Portanto, há algo em Cristo que pode fornecer e oferecer conforto e alívio suficiente nos piores momentos e condições. Segundo, se você examinar as Escrituras, verá que as promessas e profecias de Cristo são dadas especificamente para os piores momentos. Era comum os profetas profetizarem sobre Cristo, mas observe como suas profecias eram destinadas a tempos difíceis. Em Jeremias 23, há uma profecia de Cristo no versículo 6. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Este é o nome pela qual será chamado Senhor, Justiça Nossa. Agora, a que tempo essa profecia se refere?
Ela se refere a um tempo muito conturbado. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pastor. Versículo 1. A profecia de Cristo segue essa repreensão. Similarmente, em Isaías 28, há uma profecia significativa de Cristo no versículo 16. Eis que ponho em Sião por alicerce uma pedra já provada, uma preciosa pedra angular, um fundamento seguro. No entanto, porque essa profecia aparece, ela é calculada para um tempo mau, como mencionado no versículo 14. Ouvi a palavra do Senhor, homens escarnecedores que governam este povo que está em Jerusalém. A profecia fala contra aqueles que fazem acordo com a morte e o inferno. Em Ezequiel 34, há outra profecia de Cristo no versículo 23. E levantarei sobre elas um pastor, e elas apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será o seu pastor. Essa profecia se refere explicitamente a Cristo. No entanto, quando é dita, veja o início do capítulo, versículo 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel e diz: assim diz o Senhor Deus aos pastores. Esta profecia é entregue durante um tempo em que os pastores de Israel são condenados por negligenciar seus rebanhos. Portanto, nessa instância, as profecias de Cristo são dadas durante tempos difíceis. Quando Adão caiu e toda a humanidade estava em um estado de tristeza, qual foi a promessa consoladora dada? A semente da mulher ferirá a cabeça da serpente. Gênesis 13:15. Este é um tema recorrente às promessas e profecias de Cristo. Por que isso? É para nos ensinar que há o suficiente em Cristo para fornecer conforto, apoio e alívio, mesmo nos piores momentos. Terceiro, se os tipos de Cristo foram suficientes para confortar e aliviar os santos e o povo de Deus durante os tempos do Antigo Testamento, em seus piores momentos, então certamente o próprio Cristo é mais do que suficiente para fornecer alívio e conforto aos santos e ao povo de Deus nos tempos atuais do Novo Testamento, mesmo em nossos momentos mais difíceis. No Antigo Testamento, quando eles pecavam, eles tinham um sacrifício para fazer expiação, um tipo de Cristo, como declarado em Levítico 4:20. E o próprio Cristo é o grande sacrifício, como mencionado em Hebreus 9:26. Quando eles estavam no deserto e precisavam de pão, eles tinham maná, que era um tipo de Cristo, o verdadeiro pão que desceu do céu, como declarado em João 6:50-51. Quando eles precisavam de água, a rocha era aberta e essa rocha era Cristo, como mencionado em 1 Coríntios 10:4. Quando eles eram mordidos por serpentes de fogo, eles tinham a serpente de bronze, que era um tipo de Cristo. Portanto, se o povo de Deus no Antigo Testamento encontrou alívios nos tipos de Cristo, é certo que há alívio abundante para nós agora, nos tempos do Novo Testamento, no próprio Cristo. Quarto ponto. Se todas as promessas de coisas boas que nos são feitas têm sua origem em Cristo, e se todas as promessas feitas a Cristo de coisas boas que virão descem e são concedidas a nós até certo ponto, então sem dúvida há mais do que o suficiente em Cristo para fornecer alívio e apoio nos piores momentos. As promessas são como meios divinos. Todas as promessas de coisas boas feitas a nós são afirmadas e confirmadas por Cristo, pois todas as promessas são sim e amém em Cristo, conforme declarado em 2 Coríntios 1:20. Por outro lado, todas as promessas feitas a Cristo descem sobre nós. No Salmo 2 há uma promessa no versículo 8. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Esta promessa é claramente dada a Cristo e veja como ela desce e se aplica a nós. Em Apocalipse 2:26 é declarado: ao que vencer e guardar as minhas obras até o fim, eu lhe darei o poder sobre todas as nações, e ele as regerá com vara de ferro, com vasos de oleiro serão quebrados em pedaços, assim como eu recebi de meu Pai. Aqui Cristo declara que assim como ele recebeu promessas de seu Pai, essas promessas também descem e são concedidas a nós. Portanto, se todas as promessas de coisas boas feitas a nós têm sua origem em Cristo, e se todas as promessas feitas a Cristo de coisas boas descem e são concedidas a nós, certamente é mais do que o suficiente em Cristo para apoiar e fornecer alívio nos piores momentos. Quinto ponto, há mais uma coisa a considerar. Se nossa falta de conforto e satisfação decorre de não termos uma visão clara da abundância e excelência de Cristo, e se toda nossa satisfação e conforto surgem da contemplação e da excelência de Cristo, então essa doutrina deve ser sem dúvida verdadeira. Vamos voltar para Apocalipse 5 e observar como João chora e qual é a razão. Ele diz: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Versículo 1. Então no verso 2, ele testemunha um anjo poderoso perguntando quem é digno de abrir o livro e quebrar os selos.
mas ninguém no céu, na terra, debaixo da terra, é considerado digno. João continua no verso 4. Chorei muito porque ninguém foi considerado digno de abrir e ler o livro, ou de olhar para ele. O que lhe traz consolo, o que calma a sua angústia, é a visão de Cristo, como afirmado no verso 5. Mas um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. A partir daí, a passagem continua revelando a excelência e a plenitude de Cristo, e João não chora mais. Portanto, afirma que nossa falta de conforto surge de nossa falha em perceber a abundância e a excelência que residem em Cristo. Está claro então que Cristo possui mais do que o suficiente para trazer conforto, apoio e alívio nos momentos mais desafiadores e assim, portanto, concluir o primeiro ponto. Bem, em segundo lugar, vamos considerar o que há em Cristo que pode trazer conforto, apoio e alívio nos piores momentos e condições. Primeiro, gostaria de enfatizar que qualquer coisa boa que o mundo possa oferecer ou tirar, Cristo a possuiu abundantemente. E se Cristo possui em grande abundância aquilo que o mundo pode oferecer ou tirar, então certamente há algo em Cristo que pode trazer socorro, conforto e alívio nos momentos mais difíceis. Agora, o que o mundo pode dar ou tirar? Primeiro, o mundo pode tirar a sua riqueza, ouro ou prata. Então considere o que está escrito em Provérbios 3 sobre a sabedoria. Feliz o homem que acha sabedoria, porque o seu rendimento é melhor do que os lucros da prata, e o seu ganho do que o ouro fino. Ela é mais preciosa do que rubis, e todas as coisas que você pode desejar não se podem comparar a ela. Versículo 13. Segundo, o mundo pode tirar sua liberdade e do evangelho. Lembre-se do que Cristo diz em Apocalipse 3:8. Veja, eu coloquei diante de você uma porta aberta e ninguém pode fechá-la. Terceiro, o mundo pode tirar sua vida. Lembre-se das palavras de Cristo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E em João 5:40 ele diz: Mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Por outro lado, o que o mundo pode lhe dar? Primeiro, pode lhe dar paz, descanso e tranquilidade? Então você sabe que Cristo diz: Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Deixo-vos a paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. João 14:27. Segundo, o mundo pode lhe dar felicidade ou bem-aventurança. Tenho certeza de que Cristo pode. Ele diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Sim, bem-aventurados sois quando injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Mateus 5. Era dever do sumo sacerdote abençoar o povo, e como Cristo é nosso grande sumo sacerdote, é seu papel nos abençoar. Somente Ele pode nos tornar abençoados. Então, se você quer saber o que é em Cristo que pode trazer socorro, conforto e alívio nos piores momentos, eu digo: olhe para qualquer coisa boa que o mundo pode oferecer ou tirar, e você encontrará em Cristo em grande abundância. Segundo tópico: Jesus Cristo há a maior excelência com a máxima propriedade. A maior excelência, pois, primeiro, se o conhecimento de Cristo é o conhecimento mais excelente, então certamente o próprio Cristo deve ser o mais excelente. O conhecimento de Jesus Cristo é o conhecimento mais excelente. Segundo, é o conhecimento mais certo. Você conhece outras coisas por suas aparentes espécies, mas conhece Cristo pelo Espírito. Você conhece outras coisas pelo testemunho dos homens, mas conhece Cristo pelo testemunho do Espírito. E assim como o testemunho do Espírito é mais certo do que o testemunho de qualquer homem, o conhecimento de Cristo é o conhecimento mais certo do mundo. Terceiro, é um conhecimento que lhe concede posse da coisa que você conhece. Por meio do meu conhecimento de Cristo, sou possuído por Cristo. Portanto, é sem dúvida o conhecimento mais excelente do mundo, e o próprio Cristo deve ser o mais excelente. Segundo, ele é chamado de o desejo de todas as nações em Ageu 2:7. Algumas nações desejam uma coisa e outra coisa, mas Cristo é o desejo de todas as nações. O que é mais desejável que não esteja em Cristo? Ouro e prata são os mais desejáveis? Ele diz: Aconselho-te que de mim compre ouro refinado no fogo. Apocalipse 13:18. Segundo, a sabedoria é a mais desejável. Ele é a sabedoria do Pai. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Colossenses 2:3. Ele é a sabedoria personificada, a sabedoria construtiva, sua casa. E está no plural. As sabedorias construíram sua casa. Ele não é apenas sábio, mas a própria sabedoria. Terceiro, ele é chamado de aquela coisa boa em Jeremias 33:14. Eis que vem os dias, diz o Senhor, em que eu cumprirei a boa coisa que prometi à casa de Israel e à casa de Judá. Essas coisas boas, com ênfase, o que é isso? Naquele tempo farei brotar Davi um renovo de justiça, ele executará juízo e justiça na terra.
Cristo é essa coisa boa, ele é a excelência de Jacó, a maior excelência. E essa excelência está sobre a melhor propriedade, na medida em que você pode reivindicá-la com o duplo meu. Meu Deus, meu Deus. Há tanta propriedade nesta excelência que você pode reivindicá-la com o exemplo meu. E é uma propriedade que nunca pode ser perdida. E ninguém é capaz de arrebatá-las da mão do meu Pai. João 10, 28 ao 29. Então, se você quer saber o que há em Cristo que pode confortar, socorrer e aliviar nos piores momentos, eu digo que há a maior excelência sobre a melhor propriedade. Há em Cristo a maior plenitude combinada com a maior generosidade. Algumas coisas são vazias e não cheias, algumas coisas são cheias, mas cheias de ar, como as bexigas de criaturas que esvaziam com a menor picada e se tornam nada. E algumas coisas são generosas, mas não cheias como pequenas fontes com uma pouca água. Mas Cristo é pleno e generoso, ele é a rosa de Sarão e o lírio dos vales. A rosa de Sarão não a rosa de um jardim, que apenas alguns podem vir e desfrutar da fragrância, mas a rosa do campo que todos podem vir e cheirar. Seu sangue é uma fonte aberta, não uma fonte fechada, mas uma aberta. Ele é a árvore da vida, cujas folhas são para a cura das nações. Portanto, não há apenas uma abundância de plenitude, mas um transbordamento em Jesus Cristo. Portanto, se você quer saber o que há em Cristo que pode confortar e aliviar nossos piores momentos, eu digo que há a maior plenitude combinada com a maior generosidade. Quarto ponto. Há em Jesus Cristo o amor mais terno, acompanhado pelo compromisso mais forte, o amor mais doce. Seu amor é melhor do que o vinho, seu nome é unguento derramado, por isso as virgens o amam. Cântico dos Cânticos 1:3. Ninguém tem maior amor do que este, diz Cristo sobre sua morte. Há amor em Cristo além de todas as dimensões, a altura, largura, comprimento e profundidade de amor nele. Primeiro, há amor sacrificial em Cristo que nos amou. Segundo, há amor perdoador e em Cristo, como visto em Pedro, a quem Cristo perdoou depois de negá-lo. Terceiro, há amor condescendente em Cristo, como testemunhado por Tomé. Põe aqui o teu dedo e olha para as minhas mãos, e chega aqui a tua mão, e põe-no ao meu lado. João 20, 27. Ele condescendeu com Tomé. Há amor de aceitação em Cristo. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a memória sua. Mateus 26, 13. Ele aceitou o que ela fez. E quinto, há amor de simpatia em Cristo, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Hebreus 4,15. Há o amor mais doce em Cristo. E esse amor é acompanhado pelo mais forte compromisso. Um irmão não está comprometido em ajudar seu irmão. Ele não tem vergonha de chamá-lo de irmão. Um pai não está comprometido em ajudar seu filho. Ele é o Pai eterno. O marido não está comprometido em ajudar a sua esposa. A igreja de Cristo é sua esposa. Agora imagine se houvesse uma pessoa que pudesse cumprir todos esses papéis, um irmão, um pai, um marido. O quanto essa pessoa estaria comprometida em ajudar? Cristo cumpre todos esses papéis, portanto em Cristo há o amor mais doce sobre o maior compromisso. Quinto ponto, há em Cristo Jesus aquilo que é adequado para todas as condições. E que condição você pode se encontrar sem uma promessa adequada a ela? E o que são as promessas senão os canais pelos quais o sangue de Cristo flui? Não há condição sem uma promessa correspondente, portanto, em Cristo, aquilo que se adapta a todas as condições. Deixe-me dar alguns exemplos. Você é pobre e necessitado? Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para que te enriqueça. Apocalipse 2 e 3. Segundo, você está nu? Aconselho-te de que de mim compres vestes brancas para que te vistas a fim de que não seja manifestada a sua vergonha. Terceiro, você está perdido? Eu sou o caminho. João 14,6. Quarto, você está em trevas em relação? Eu sou a luz do mundo. Quinto, você está com fome? Eu sou o pão da vida. João 6,46. 6. E você está com sede? Eu sou a água da vida. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 4,14. Sétimo, você precisa de justificação? O Senhor, justiça nossa. Jeremias 23,6. Oitavo, você precisa de santificação? Porque eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados pela verdade. João 17,19. Nono ponto. Você precisa de consolo, eu enviarei o Consolador. João 16,7. Décimo ponto. Você precisa de proteção, ele é a rocha das eras, o Senhor Jeová. Isaías 26,4. Décimo primeiro. Você está em um paraíso de prosperidade, ele é a árvore da vida. Apocalipse 22,14. Décimo segundo. Você está em um deserto de adversidade, ele é o maná que desceu do céu. João 6,50. Então em Cristo há aquilo que é adequado a todas as condições.
Sexto ponto. Em Jesus Cristo há uma resposta para todos os nossos medos, dúvidas e objeções. Ouça, se há uma alma pobre e duvidosa aqui, há algo em Cristo que aborda todos os seus medos, dúvidas e objeções. Você dirá, eu sou uma pobre criatura perdida. Então Cristo diz, eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Lucas 19:10. Você dirá, mas eu sou um pecador, um grande pecador. Como Cristo diz, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9:13. Você dirá, mas eu não posso me arrepender? Veja o que o apóstolo diz sobre Cristo em Atos 5:31. Deus com sua destra o exaltou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. É obra de Cristo dar arrependimento e perdão dos pecados. Você dirá, mas eu não posso deixar meus pecados, eu não posso me afastar dos meus pecados? Então leia Atos 13:26. A vós, primeiramente Deus, tendo ressuscitado seu servo Jesus, o enviou para abençoá-los, desviando cada um de vocês de suas iniquidades. Você dirá, mas eu não posso ir a Cristo? Então ele lhe diz que ele veio até você. Eu vim para buscar e salvar o que está perdido. Ele traz a ovelha perdida para casa em seu ombro, como na parábola. E você diz, mas suas ovelhas o seguem e eu não posso segui-lo? Então ele diz que ele carregará os cordeiros em seu braço e gentilmente guiará aqueles que estão com filhotes. Ele o guiará em seu próprio ritmo. Você dirá, mas eu provoquei a Cristo e ele está irado e me rejeitará? Você sabe o que ele diz. Aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6:37. Ele é manso e humilde. Ele é manso, então ele não ficará bravo. Ele é humilde. Aprenda de mim, ele diz, pois sou manso e humilde. Mateus 11:29. Você dirá, mas eu pequei ao extremo? Então o apóstolo lhe diz que ele é capaz de salvar ao extremo. Hebreus 7:25. Então claramente há algo em Cristo que aborda todos os nossos medos, dúvidas e objeções. Sétimo ponto. Há ainda mais uma coisa. Em Jesus Cristo há algo que preenche e preencherá todas as nossas necessidades. O que lhe falta? Você sofre de abandono? Então ele diz, eu o guiarei por um caminho que você não conheceu. Eu nunca o deixarei nem o abandonarei. Hebreus 13:5. Você luta contra a corrupção e a escravidão ao pecado, há liberdade em Cristo. Verdadeiramente livres, gentilmente, notavelmente livres. Aqueles a quem o Filho liberta são verdadeiramente livres. Você enfrenta grandes tentações, é ele quem pisoteará Satanás sobre nossos pés. E ele diz, minha graça te basta. 2 Coríntios 12:9. Você não tem os meios de graça, o ministério da palavra? Ele recebeu dons para os homens e o apóstolo lhe diz quais são esses dons. Apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e mestres. Você luta com fraqueza, enfermidade espiritual? Então ele tem 7 chifres e 7 olhos, conforme descrito em Apocalipse 5:6, correspondendo à sua fraqueza ou enfermidade. Ou você sofre de alguma aflição externa ou interna, ou perseguição de inimigos? Então veja o que é dito sobre Cristo em Miqueias 5:5. E este será a nossa paz quando a Síria entrar em nossa terra. Você tem medo de um inimigo entrar na terra? Este será a nossa paz quando a Síria entrar em nossa terra. Este quem é? Veja o verso 2. Mas tu, Belém Efrata, ainda que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas saídas são desde tempos antigos, desde dias da antiguidade. E ele se levantará e apacentará na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor seu Deus, e este será a nossa paz. Este que é Cristo, ele será a nossa paz quando o pior dos inimigos entrar em nossa terra. De fato, você pode dizer que não vê nenhuma probabilidade disso. Então observe o que é dito no versículo 7. E o restante de Jacó estará no meio de muitos povos como o vale do Senhor, como chuva sobre a erva que não espera pelo homem, nem se demora pelos filhos dos homens. Se um jardim precisa ser regado com um regador, ele espera pelo homem, mas se for regado pelo orvalho, ele não espera pelo homem. Assim diz o Senhor, será o restante do meu povo como a terra que espera pelo orvalho. Mesmo que você não veja nenhuma probabilidade de libertação, nenhum meio pela qual você possa ser salvo quando os piores inimigos vierem à nossa terra, você será liberto, pois este será a nossa paz. Portanto, seja o que for que lhe falte, você pode encontrar tudo em Cristo. Então, nesses 7 detalhes, você vê o que há em Jesus Cristo que pode fornecer conforto e alívio suficiente nos piores momentos e condições. Isso conclui o segundo ponto. Terceiro tópico. Agora você pode dizer em terceiro lugar, isso é bom em geral, mas o que isso tem a ver conosco?
Sabemos que há o suficiente em Cristo para nos ajudar, confortar e aliviar momentos e condições. Mas como isso se aplica a nós? Sim, se aplica a você, porque primeiro, se você é um conquistador e supera os desafios e males dos tempos onde vive, então toda a abundância e excelência que está em Cristo pertence a você. Se você olhar para o segundo e terceiro livro do capítulo do livro de Apocalipse, você verá que para cada igreja mencionada uma promessa é feita para conceder um pouco da plenitude e excelência de Cristo. E a promessa é: aquele que vencer. No final de cada carta. Significa para aquele que supera o mal específico mencionado naquela carta em particular, não apenas em geral, mas o mal especificamente abordado naquela carta. Deixe-me dar um exemplo. Na igreja, a carta à Laodiceia diz o capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, eu lhe darei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O que é prometido aqui? Comunhão com Cristo em seu reino terrestre. Agora, quem são aqueles que participarão desta promessa? São aqueles que vencem. A mornidão dos laudienses. O pecado condenado nessa carta é a mornidão, uma mistura na adoração a Deus. Quem vencer este compromisso terá comunhão com Cristo em seu reino terrestre. Então eu digo, esta abundância e excelência de Cristo é prometida àqueles que vencerem. Portanto, meus amigos, vocês sabem quais são os males de seus tempos. Se vocês vencerem os males dos tempos em que vivem, então vocês participarão desta excelência e abundância de Cristo. Portanto, está de grande relevância para vocês. Segundo ponto, se nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo recebeu toda essa excelência e abundância do Pai para dar a você, então isso é de grande preocupação para você e lhe diz respeito profundamente. Agora, porque Cristo recebeu toda a excelência do Pai? Porque ele foi ungido com o Espírito? Ele diz em Isaías 61:1: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Por quê? Para pegar boas novas aos mansos, para curar os quebrantados de coração, para proclamar a liberdade aos cativos e a abertura da prisão aos que estão presos. Por esta razão fui ungido. E porque nosso Senhor e Salvador Cristo recebeu dons, o apóstolo salmista nos dizem, para os homens, mesmo para os homens rebeldes. Efésios 4:8, Salmo 68:18. Você dirá, mas eu sou um pobre rebelde? Ele recebeu dons para os homens perversos. Paulo era um rebelde e Cristo recebeu presentes para Paulo, esse mesmo rebelde. E porque ele recebeu todo o poder no céu e na terra de Deus Pai, é por sua causa, por suas preocupações. Jesus veio e falou a eles dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Então vão e façam discípulos de todas as nações, baseando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu ordenei a vocês. E lembrem-se, eu estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo. Vão, portanto, tomem nota do portanto. Todo o poder me foi dado no céu e na terra. Vão, portanto, Jesus Cristo recebeu todo o poder. Portanto, é de grande importância para você que age em Jesus Cristo, aquilo pela qual ele é capaz de ajudar, confortar e aliviar você nos piores momentos. Terceiro, se nosso Senhor e Salvador Cristo se humilha diante de suas fraquezas, porque ele está vestido de majestade e excelência, então, o que eu disse é para você e é de grande importância. Considere João 13, onde você encontra uma garantia de que descobrirá em Cristo agora, com base no que ele fez quando estava prestes a morrer. No versículo 3 diz: Jesus, sabendo que o Pai havia dado todas as coisas em suas mãos, levantou-se da ceia e tirou as vestes, pegou uma toalha e cingiu-se. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Por que ele fez isso? Veja o versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai havia dado todas as coisas em suas mãos, ele não era orgulhoso nem desprezava seus humildes discípulos. Não, ele condescendeu com eles e se rebaixou às suas fraquezas. Sua humildade, que decorre de sua excelência, o move a ser gentil. Agora, se ele se humilha diante de suas fraquezas porque está vestido de excelência, então o que eu disse é para você e é altamente relevante. E assim, a doutrina é esclarecida. Agora, para fim de aplicação prática, primeiro, se esta doutrina é verdadeira em que somente em Jesus Cristo há conforto e alívio suficiente nos piores momentos, que grande encorajamento é para todos buscarem e alcançarem uma associação com Cristo. Ao ter interesse em Cristo, você tem uma fonte constante de alívio nas situações mais desafiadoras. Sem interesse em Cristo, não há alívio nos piores momentos. Quem não gostaria de ter interesse em Cristo? Se houver alguém aqui que ainda não tem interesse em Cristo, seja homem ou mulher, considere o que é encontrado em Cristo. Como você ouviu, há o suficiente em Cristo que pode fornecer amplo conforto
nos piores momentos. Os tempos podem ser difíceis, mas seja encorajado a buscar um interesse em Cristo. Segundo ponto, se esta doutrina é verdadeira, por que deveríamos reclamar? Por que deveríamos ficar desanimados em momentos como este, ou em qualquer situação que nos encontremos? Um cristão vivo deve reclamar quando tem uma fonte viva de alívio em Cristo. O livro de Jó descreve a situação dos ímpios que, apesar de sua abundância, encontram-se em angústia. Deveríamos ficar em angústia quando temos a suficiência de Cristo em nosso meio? Deveríamos reclamar ou ficar desanimados quando temos a suficiência de Cristo disponível para nós em todos os momentos? Há uma história de uma mulher que, mesmo diante de perdas, dizendo: sim, perdi um filho ou um amigo, mas Deus ainda está vivo. E quando ela perdeu o marido e sofreu profundamente, seu filho perguntou a ela: mãe, seu Deus está morto? Da mesma forma, outros podem nos perguntar, enquanto reclamamos e nos sentimos desencorajados durante esses momentos: seu Deus está morto? Mas ou essa doutrina é real ou não é? Se não é, é porque a Escritura fala disso, como você ouviu. Se há verdade nessa doutrina, por que deveríamos ficar desanimados, independentemente de nossas circunstâncias? Terceiro, se essa doutrina é verdadeira, por que não deveríamos reconhecer Cristo nos piores momentos? Por que não deveríamos confessar Cristo em meio à adversidade? Se Cristo é nossa fonte de alívio nos piores momentos, não deveríamos reconhecê-lo e confessá-lo abertamente durante esses momentos? Não deveríamos reconhecer sua verdade e seus caminhos e confessá-los diante dos outros, mesmo em as provações? Quando o sol brilha intensamente, as pessoas buscam a sombra de uma árvore, e quando chove muito, elas se abrigam sobre a árvore. Mas quando o calor diminui e a chuva para, a árvore fica sozinha e ninguém lhe dá atenção. Enquanto o sol brilha no relógio de sol, as pessoas se reúnem ao redor dele, mas quando o sol não está mais no mostrador, elas o ignoram. Da mesma forma, quando os tempos são favoráveis para a prática das ordenanças de Deus, a proclamação da verdade e a busca de seus caminhos, muitos se aglomeram para eles. No entanto, quando esses tempos passarem, quando a verdade for obscurecida e o sol não estiver mais brilhando, quão poucos continuarão a reconhecer Cristo? Mas se essa doutrina for verdadeira, por que não deveríamos reconhecer e confessar Cristo corajosamente, mesmo nos piores momentos? Quarto ponto. Se esta doutrina for verdadeira, você pode ver quão grave é pecar contra Cristo, é pecar contra nosso remédio, nosso alívio, é pecar contra a própria fonte de nossa justiça. Entre todos os pecados, aqueles cometidos contra o remédio são os mais graves. Portanto, como costumo dizer, o adultério em indivíduos casados é pior que a fornicação em indivíduos solteiros, porque é um pecado contra o remédio. Cristo é nosso remédio, nosso alívio mesmo nos piores momentos. Portanto, pecar contra Cristo é um pecado incrivelmente grave. É pecar contra a própria solução para nossos problemas. Agora vamos considerar primeiro, quando indivíduos ofendem crentes mais fracos em questões de indiferença, o apóstolo declara explicitamente, conforme em 1 Coríntios 8,12. Segundo, além disso, quando homens e mulheres se recusam a crer apesar de todas as ofensas, as ofertas de graça e amor que Cristo estende às suas almas, eles estão pecando contra Cristo. Terceiro, da mesma forma, quando um cristão professo, um membro da igreja, se comporta escandalosamente, frequentando cervejas, se envolvendo em negócios injustos e trazendo desonra ao nome de Cristo, eles estão pecando contra Cristo. Quarto ponto. Além disso, quando as pessoas perseguem os caminhos e os seguidores de Cristo, elas estão pecando contra Cristo. Como exemplificado por Saulo, que foi chamado pelo próprio Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Esses são apenas alguns exemplos de como as pessoas pecam contra Cristo. Oh, que coisa má é pecar contra Cristo. É pecar contra o maior remédio do mundo. Portanto, seja cauteloso e consciente de que você peca contra Cristo. Quinto ponto. Se a doutrina que discutimos for verdadeira, que há algo em Jesus Cristo que pode fornecer conforto e alívio nos piores momentos, então podemos entender o que devemos fazer e a quem devemos recorrer para obter alívio. Porque não deveríamos ir a Cristo em buscar de alívio em todas as circunstâncias e encontrar consolo nele, em todas as oportunidades? Se houvesse uma água milagrosa capaz de curar todas as doenças, quantas pessoas se aglomerariam nessa água? Bem, aqui está essa água, o remédio definitivo. Somente Cristo possui o poder de curar todas as doenças, de fornecer socorro e alívio mesmo nos momentos mais difíceis. Então, por que não vamos a Ele agora e tiramos a água desse poço de salvação? Pergunta:
Mas você pode perguntar: confesso que de fato Cristo é a fonte da salvação e há o suficiente nele para fornecer socorro e alívio. No entanto, o poço é fundo, minha corda é curta e meu braço é fraco. Não sei como acessar essa água. Não sei como aproveitar ao máximo Cristo. O que devo fazer para poder tirar a água desse poço de salvação? O que devo fazer para aproveitar ao máximo Cristo para meu socorro e alívio nos piores momentos e condições? Primeira resposta: se você quer tirar a água deste poço de salvação e aproveitar ao máximo Cristo para seu alívio e socorro, certifique-se de que reconhecer Cristo como a grande provisão e nomeação do Pai para toda ajuda e alívio que você busca. Em João 6, Jesus diz: vocês me procuram não porque viram sinais, mas porque comeram e se fartaram dos pães. Não trabalhem pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Onde posso encontrar? O Filho do Homem dará a vocês. Como posso obter? Considere como o designa pelo Pai, selado e escolhido por Deus Pai. Olhe para ele, portanto, e aproveite-me, e aproxime-se dele com grande provisão do Pai para a própria coisa que você deseja. Resposta 2. Certifique-se de que proteger sua conexão com Cristo. Obtenha a certeza de que seu relacionamento com Ele. Caso contrário, você hesitará em abordá-lo. Como diz o apóstolo: todas as coisas são suas, seja Paulo, Apolo, Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Por quê? Porque você pertence a Cristo. Mas se você não tem certeza de que pertence a Cristo, que Cristo pertence a você, como pode encontrar consolo nele durante os tempos difíceis? Portanto, tenha certeza de sua conexão com Cristo. Resposta 3. Tome nota do atributo e título de Cristo que são mais aplicáveis à sua situação, em seus pensamentos, e mantenha-os, permitindo que eles impactem profundamente seus corações. Não é suficiente para nós nos aproximarmos de Cristo em um sentido geral. Em vez disso, devemos ir a Ele e nos envolver com Ele com base nos atributos que são relevantes para a nossa condição. Cristo deseja que façamos isso e propositalmente se adornou com títulos que correspondem às nossas circunstâncias. O segundo e terceiro capítulo do livro de Apocalipse serve como evidência desse fato. Cada uma das epístolas às 7 igrejas começa com o título de Cristo. A carta à igreja a Éfeso há um título, a carta à igreja a Esmina há outro título, e assim por diante para todas as 7 igrejas. Cada epístola começa com um título distinto de Cristo, de acordo com a condição da igreja a qual é endereçada. Por exemplo, considere a carta em Esmirna. No versículo 8, seu título é: o primeiro e último e que foi morto está vivo. Apocalipse 2 e 8. Por que esse título? Ele escreve para a igreja sofredora em Esmirna, afirmando: não temas nada do que está prestes a sofrer. Na verdade, o diabo está prestes a lançar alguns de vocês na prisão. Apocalipse 2 e 10. Isso é tudo? A prisão é a extensão disso? Não, ele continua: ser fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Isso diz respeito às 10 perseguições nos primeiros dias do tempo de martírio. Então o que eles devem fazer? Lembre-se dos meus títulos, meus atributos. O primeiro e último que foi morto está vivo. Veja como esses títulos se alinham com a situação deles. E fiquem certos, meus amigos, que Cristo, sem dúvida, cumprirá os títulos com os quais ele está investido. Davi confiou nisso. O Senhor é meu pastor. Salmo 23 e 1. O que significa? Nada me faltará. Ele confiou seu cumprimento de seu título, sabendo que nada lhe faltaria. Da mesma forma, faça o mesmo hoje. Por exemplo, se houver angústia entre os santos e o povo de Deus, lembre-se de seu título, o Rei dos Santos. Se houver grande angústia entre as nações, lembre-se de seu título, o Rei das Nações. Se você estiver passado pela confusão ou aborrecimento, lembre-se desse título, uma luz raiou, uma luz maravilhosa. Certifique-se de abordar Cristo de acordo com o título dele que é mais relevante para a sua condição. Resposta 4. Certifique-se de que examinar completamente Cristo e sua condição juntos. Alguns indivíduos se concentram apenas em sua condição, fixando-se nela sem considerar Cristo. Estão cheios de descrença. Outros podem pensar extensivamente sobre Cristo, mas negligenciar sua própria condição, levando à presunção. No entanto, se você realmente deseja encontrar alívio genuíno em Cristo, independentemente de sua condição, então estude Cristo e sua condição juntos. Por exemplo, Cristo é um rei, um sacerdote e um profeta. Se você é ignorante, contemple Cristo como um profeta. Se você se sente culpado, reflita sobre Cristo como um sacerdote. Se você está vivendo em desordem, considere Cristo como um rei.
É assim que você deve abordar o estudo de Cristo e sua condição junto. Resposta 5. Certifique-se de confiar em Cristo para apoiá-lo e ajudá-lo nos piores momentos, esperando que ele cumpra o papel que ele mesmo atribuiu, assim como Davi fez no Salmo 31. Examine seu raciocínio, que é altamente sólido. Ele diz: Senhor, seja minha rocha forte, pois você é minha rocha. Senhor, este é meu nome, este é seu título. Você é minha rocha. E ele continua: resgata-me da rede que eles esconderam para mim, pois você é meu refúgio. Tenho inimigos para enfrentar e eles secretamente amarraram suas armadilhas para mim. Resgata-me da rede que eles esconderam para mim, pois você é minha força. Similarmente, em nossa situação, aqueles que secretamente armaram armadilhas para nós, como os papistas, podemos nos aproximar de Cristo e dizer: Senhor, tira-nos da rede que eles secretamente armaram para nós, pois tu és nossa força. Portanto, confie em Cristo para cumprir seus títulos e fornecer a assistência de que você precisa. Resposta 6. Se você busca socorro, conforto e alívio em Cristo durante os piores momentos e condições, então confie nele em vez de recorrer a outros meios de libertação ou métodos ilegais quando encontrar dificuldade. Cristo pertence a você na medida em que você descansa nele. Assim como nossa confiança em uma promessa a torna nossa, descansar em Cristo o torna nosso. Lembre-se de quão graciosamente o Senhor apareceu às 3 crianças quando elas estavam na fornalha ardente. Cristo andou com elas e as libertou, porque elas descansaram nele. Elas declararam: sabemos que nosso Deus é capaz de nos livrar, e mesmo que ele não faça, não nos curvaremos ao ídolo. Daniel 3, 17 ao 18. Elas depositaram sua confiança somente nele, rejeitando qualquer alternativa indigna ou meios ilegais de libertação. Como resultado, Cristo se manifestou e lhe forneceu socorro e alívio. Resposta 7. Se você deseja encontrar socorro, alívio em Cristo em todas as situações, então aproxime-se de Deus por meio da oração. Peça a Deus para abrir seus olhos para que você possa ver a fonte de Cristo que está bem ao seu lado. É possível que seus olhos estejam velados, assim como os de H estavam. H tem a fonte perto dela, mas ela não conseguia vê-la porque seus olhos estavam velados. Isso também é verdade para muitos de nós. Cristo, nossa fonte, está perto, mas nos desesperamos porque nossos olhos estão velados. Portanto, vá a Deus e implore para que Ele abra seus olhos, para que você possa contemplar esta fonte. Resposta 8. Por fim, se você deseja tirar água do poço da salvação e experimentar o conforto e alívio de Cristo nos piores momentos, preste atenção às promessas que o Senhor fez ao seu povo para os últimos tempos. Envolva-se com essas promessas extensivamente. Cristo fornece conforto e alívio por meio de promessas, assim como o diabo tenta com promessas. Quando uma pessoa encontra consolo em uma promessa feita por Cristo, ela está encontrando consolo no próprio Cristo. Existem cerca de 9 ou 10 promessas que o Senhor Cristo fez para os últimos tempos, com a intenção de trazer conforto ao seu povo. Mencionarei brevemente e concluirei. Primeiro, ele prometeu que seu povo terá entendimento nos tempos. Enquanto os ímpios continuarão a agir perversamente sem entendimento, os sábios entenderão. Segundo, ele prometeu que seu povo será selado, separado e escondido mesmo nos piores momentos, incluindo os tempos do anticristo. Apocalipse 7:9. Terceiro, ele prometeu que apesar de enfrentar a tribulação sobre o anticristo, seu povo sairá dela com suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Apocalipse 7:14. Eles serão purificados e limpos por meio do sacrifício de Jesus. Quarto ponto. O Senhor prometeu que seu povo nestes últimos tempos terá acesso contínuo à sua presença. Eles poderão habitar em seu templo dia e noite sem interrupção, ao contrário de seu atual estado disperso e dirigido. Quinto ponto. Ele prometeu destruir todos os seus inimigos anticristãos. Babilônia cairá e será completamente destruída, lançada como uma pedra de moinho no mar. Ele a deixará de existir. Apocalipse 18:21. Sexto ponto. O Senhor prometeu que seu povo, mesmo em tempos de dificuldades, profetizará e dará testemunho das verdades e caminhos de Deus. Ele capacitará sua testemunha e profetizar por 1260 dias, e elas não serão silenciadas. Apocalipse 11:3. Sétimo, ele também prometeu que a luz e a glória de seu povo superarão qualquer coisa experimentada antes. Naquele dia, quando o Senhor curar as feridas e curar a fragilidade de seu povo, a luz da lua brilhará como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. Oitavo, ele prometeu ao seu povo que ele cessaria de seus labores.
Aqueles que morrem do Senhor são abençoados, pois descansarão de seus labores, suas obras os seguirão. Haverá um tempo na terra em que os santos encontrarão descanso de seu trabalho. Nono ponto. O Senhor prometeu que o número de seu povo aumentará grandemente, assim como os israelitas se multiplicaram quando o inimigo tentou eliminar seus homens. O Senhor prometeu que seu povo experimentará um crescimento significativo nos últimos dias, quando as testemunhas se levantarem, referindo-se à ressurreição, em vez de uma revolta, elas ascenderão em uma nuvem, cercadas por uma multidão de pessoas como uma nuvem. Haverá um grande terremoto, resultado na morte de 7.000 pessoas, e a população restante ficará assustada e dará glória a Deus. Haverá um tremendo aumento em números. Apocalipse 11, 12 ao 13. 10º ponto. Por fim, o Senhor prometeu que os santos governarão o mundo e receberão autoridade. Isso não significa que alguém deve tentar tomar os poderes dos governantes atuais. Em Daniel 7:27, o Senhor prometeu que o reino, o domínio e a grandeza de todo o reino debaixo do céu serão dados ao povo do Altíssimo, cujo reino é eterno. Estas são as 10 coisas que o Senhor prometeu ao seu povo nos últimos dias. Os crentes nos dias dos apóstolos encontraram conforto nessas promessas, até mesmo no livro de Apocalipse. O livro do Apocalipse tem a intenção específica de fornecer conforto e alívio ao povo de Deus durante o tempo do Anticristo. Se eu trouxe conforto e alívio a eles nos dias dos apóstolos, quanto mais pode trazer a nós que estamos vivendo nestes últimos dias. Cristo oferece conforto por meio de suas promessas, e quando uma pessoa é confortada e aliviada por uma promessa feita por Cristo, ela é confortada pelo próprio Cristo. Cristo deu essas grandes promessas para os últimos tempos. Agora que vemos os tempos em que vivemos, onde o mal prevalece e espera-se que piore antes que melhorar, lembremos-nos desta doutrina e encontremos conforto nela. Há tudo o que precisamos somente em Jesus Cristo para fornecer conforto e alívio suficiente nos piores momentos. Então, vá a Cristo em todas as situações. Não deixe o alívio passar sem ser usado. Cristo aprecia quando você o busca. Quanto mais confia nele, mais ele aprecia. Fim.